Oi pessoal, meu nome é Igor, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Pernambuco e estou aqui para a gente dar sequência ao nosso curso, o nosso mini curso sobre a natureza da biopolítica, o livro de Michel Foucault. Lembrando aqui que a ideia não é a gente esgotar todos os temas, mas trazer alguns temas principais que ele trata no livro e dando sequência ao que Cecília e Bianca vinham conversando com vocês sobre o neoliberalismo alemão, eu vou falar sobre os capítulos 8 e 9 do livro Nascimento da Biopolítica, ou, se vocês quiserem, as aulas de 7 de março e de 14 de março de 1979, em que Foucault vai tratar da difusão do modelo alemão na França e nos Estados Unidos. Eu lembro a vocês que esse neoliberalismo ele tinha como inimigos esse maior intervencionismo estatal na economia, em detrimento das leis de mercado, para, enfim, ajudar a se superar a crise que vinha depois da guerra. Tá? Então, uma maior intervenção estatal na seguridade, nos subsídios. Aí, o que o neoliberalismo pregava é que isso afetaria a economia de uma maneira nociva, cíclica, até pior do que o que tinha acontecido durante a guerra. Mas como é que isso se dá, então? Como é que se combate esse inimigo comum chamado esse governo demais, como Foucault chama? Na França, o modelo alemão ele vem através da Seguridade Social e a ideia ali é de do chamado imposto negativo, que é o que Foucault explica. O que é que seria esse imposto negativo? A ideia de que, utilizando a metáfora de jogo, a economia seria um jogo e que um jogo que teria apenas uma regra. Essa regra seria a de que ninguém pode perder tudo simplesmente a ponto de sair do jogo. Todos têm que jogar o jogo da economia. Tá? Então, dentro dessa lógica do jogo, era preciso manter um mínimo de recursos para que aquele jogador jamais saísse desse jogo. Tá? A ideia do imposto negativo seria substituir, então, medidas de subsídios categoriais mais dispersas de seguridade social, auxílios, de repente, para a nossa realidade, uma farmácia do trabalhador, um remédio mais barato para aqueles que já estão aposentados ou para aqueles que não têm emprego. Esses subsídios pulverizados que acabariam encarecendo, traria como um dos efeitos o encarecimento dos salários, portanto, o encarecimento do trabalho, seria substituído por uma quantia única, que seria paga de uma vez e que seria paga em espécie, em dinheiro, para que o trabalhador fizesse com ela o que quisesse e pudesse pagar aí, se sustentar com aquilo ali que lhe era dado. Lembra o Bolsa Família, aqui pra gente lembra o auxílio emergencial, mas com algumas diferenças. A ideia seria que, a partir desse descolamento entre o social e o econômico, você tivesse uma medida que ajudasse pessoas que caíssem abaixo de um limiar de pobreza, chamada absoluta, pudessem ter a sua verba, as suas condições ali suplementadas por esse valor, para que continuassem consumindo. A importância aqui é o consumo, é importante que as pessoas continuem consumindo. Essa ideia dos grandes ricos, dos maiores ricos do mundo, de uma renda universal, não é por acaso. É porque cada vez menos pessoas vão ter trabalho com a substituição da tecnologia e cada vez menos vão ter recursos para comprar os produtos que essa mesma tecnologia produz. É preciso produzir, é preciso ter quem consuma. Então, é preciso que haja condições de efetivar esse consumo. Lembra aí essa ideia do jogo que Foucault fala. É preciso que ninguém saia do jogo, é preciso que a economia gire. Então, essa quantidade deveria ser o mínimo para que tivessem ali algumas necessidades, os indivíduos tivessem algumas necessidades satisfeitas, mas ainda tivessem frustrações suficientes para desejar voltar ao mercado de trabalho e não viver da renda. Vocês lembram aí a ideia, esse mito de que o Bolsa Família geraria vagabundos e de que o auxílio emergencial com Paulo Guedes fosse algo que se tornasse efetivo e eterno, por assim dizer, permanente, contínuo, isso ia fazer com que as pessoas simplesmente deixassem de trabalhar, o que não é verdade. Um imposto, um valor como o que estava sendo dado é muito abaixo do que seria necessário para um salário mínimo, a julgar pela nossa inflação e todos os outros condicionantes
econômicos que a gente tem por aí. Então, essa ideia é completamente absurda, mas a ideia não veio do nada, não veio por acaso. A Escola de Chicago, né, de onde Paulo Guedes vem, na questão americana, era um dos fatores, era uma das escolas que traziam inspiração desse modelo alemão. Tá? Então, a partir desse imposto, esse chamado imposto negativo, você reverteria todos esses condicionantes, todos esses subsídios para um valor único, a critério, que ficaria a critério do trabalhador utilizar como quisesse. Abaixo de um determinado patamar, seja essa uma situação permanente, uma invalidez, por exemplo, uma aposentadoria, ou uma situação transitória, né, um desemprego, por exemplo, haveria esse valor a ser pago ao trabalhador para que ele continuasse no jogo, continuasse sendo ali assistido, mas quisesse sempre voltar a trabalhar. A gente conhece pessoas que, mesmo aposentadas, continuam trabalhando, mesmo de certa idade já avançada, continuam trabalhando, continuam contribuindo. Por quê? Porque aquele valor é pequeno. Elas não conseguem satisfazer suas vontades com aquilo. Essa é a ideia. Porque você vai ter sempre uma mão de obra de reserva, é fácil o governo mexer nessas condições. Se houver pouca oferta de trabalho, cai abaixo da linha da pobreza absoluta, você assiste para que ele consuma, mas com desejo de sempre voltar. Se as condições melhorarem, é mão de obra de reserva por um salário baixo que você contrata. Então, isso é um exemplo que Foucault dá dessa analítica de como esse modelo alemão ele chegou na França. Já nos Estados Unidos, aí falando já do neoliberalismo americano, o que a gente tem é uma crítica da teoria clássica econômica pela teoria econômica neoliberal, de que eles não deram devida atenção ao trabalho como um fator de produção. Seria então a aplicação da teoria econômica ao trabalho, uma espécie de adoção do ponto de vista do trabalhador, mas de um ponto de vista do cálculo estratégico. Como assim? Por que o trabalhador trabalha, visando obter o quê e pensando em quê? Qual é o cálculo que ele faz? Ele tem determinados bens que são limitados, ele tem recursos e ele precisa, e ele tem fins alternativos para se utilizar desses bens. Como é que ele faz esse cálculo? Como é que ele age estrategicamente? Como é que ele decide em que aplicar um dinheiro, um recurso limitado que ele tem? Tá? Nessa lógica, o salário é tido como uma fonte de renda. A renda não tem mais, como na teoria clássica, a forma da força, do preço da força de trabalho que ele emprega, mas essa renda ela é entendida como um valor, como advinda de um capital. E o que é esse capital? Esse capital é simplesmente um tipo de competência, um tipo de aptidão para fazer alguma coisa, para gerar renda. É tautológico. A renda advém inversamente do capital. E esse capital é indissociável do ser humano. Por isso é que a teoria que Foucault utiliza para identificar nessa analítica esses traços do neoliberalismo americano é justamente a teoria do capital social, do capital humano. Capital humano esse, que não se dissocia daquele que o detém. Então o indivíduo é visto como um sujeito ativo, econômico, na ideia do empresário de si, que a gente já vem tratando aqui, na ideia de que ele detém essas aptidões e como uma espécie de máquina é capaz de produzir através dessas aptidões renda. Essa renda, ou fluxo de rendas, esse fluxo de salários, ajudam ele a suprir as suas necessidades e nada mais. Então, fácil perceber que quando você detém uma máquina que tem, portanto, tempo de vida, começa trabalhando ali um pouco, rendendo pouco, depois rende mais, depois vem a obsolescência e ela rende menos, é preciso que se invista nessa máquina, preciso que se qualifique, que se fortaleça. E isso faz com que toda uma outra série de questões entrem nesse cálculo estratégico. Se, por exemplo, um bom equipamento genético, boas capacidades inatas, hereditárias ou adquiridas, elas podem ser, nisso se pode investir, a ideia é que entre no cálculo estratégico o fato de eu ter uma boa preparação, investir em mim mesmo, adquirir capacidades, adquirir competências, melhorar. E se isso é encarado como habilidades inatas hereditárias, a ideia é que você pode investir nisso, você pode melhorar a sua qualidade
de vida, você pode, por exemplo, investir desde criança nos seus filhos em uma boa educação, em uma boa escola, uma boa alimentação, em bons nutrientes que facilitam o aprendizado. Eu lembro da pesquisa que vocês já devem ter ouvido falar da Kaspersky, russa, né, que identificou na Europa que mais da metade dos indivíduos aceitariam incluir um chip que ajudasse seus filhos a aprender melhor. Daí você tem uma dimensão do quanto essa lógica estratégica passa para toda uma análise do ambiente de vida do indivíduo, do ambiente de vida daquele produto, daquele indivíduo que será produzido, daquele filho que vai nascer num contexto em que mesmo os pares, mesmo os casais, ou como eu chamo, os coprodutores desse futuro, dessa futura criança, desse investimento no futuro, podem carregar, porque eu vou ter bons genes, eu vou ter uma boa cultura, eu vou ter um bom espaço, um bom tempo de afeto livre para dar à criança, para dar ao meu filho, se eu tiver esse tempo disponível. Portanto, se eu tiver recursos, se eu trabalhar menos, se eu tiver tempo disponível, não precisar me desdobrar em vários empregos, e casar com alguém que tem essa mesma qualidade, que tem um nível de cultura, que tem algo a oferecer, que seja bom para o meu filho. Isso não é estranho de se pensar. E dessa forma, a ideia de cálculo e de estratégia entra não apenas na noção do filho, não apenas na questão da procriação, da produção de indivíduos mais eficientes, de indivíduos mais eficazes, mas também na questão da formação, na própria formação desses pais, na própria formação dos casais. Vocês percebem que com isso a lógica se inverte. Tá? Então, se a gente fala em necessidade de investimentos que nem todo mundo tem para fazer e, portanto, isso vai gerar uma repetição das desigualdades estruturais que a gente já percebe, isso vai dar origem a uma forma de repensar problemas, como, por exemplo, o problema do terceiro mundo. Qual é o problema de que a economia, que faz com que a economia do terceiro mundo não decole? Falta de investimento em capital humano. Vocês não tem gente boa para trabalhar. E aí vocês lembram da recente desculpa de Bolsonaro pela alta do desemprego. Ele disse literalmente que parte dos brasileiros não está preparada para fazer quase nada. Essa foi a desculpa. Quer dizer, a ideia não é mais estrutura. No terceiro mundo não é mais do bloqueio de investimentos, do bloqueio financeiro. A ideia não é mais a ausência de recursos ou investimentos estruturais, mas a responsabilidade é da falta de investimento no capital humano, da falta de investimento desse terceiro mundo no capital humano. E para o indivíduo é a mesma coisa. Se você, e somente você, é capaz de produzir sua renda e é capaz de dar o sustento, se você não tem o que você gostaria, se você não tem o emprego que você gostaria, se você não tem o salário que você gostaria, se você não trabalha na quantidade de horas que você gostaria, a culpa é sua e de mais ninguém. A responsabilidade é sua, você não investiu em si mesmo. É o preço que se paga por uma liberdade plena, por uma liberdade total. Você é livre e alienado dessas próprias condições estruturais da sua condição. Você é livre para fazer o que você quiser com o capital humano que você tem. Se você não conseguiu, a responsabilidade é sua. Portanto, percebem como esse descolamento da economia do social é profundo, porque não é mais responsabilidade da economia, não é mais papel da economia, não é mais papel do Estado, não é mais uma função do Estado garantir essas condições mínimas de existência, a não ser que você faça parte dessa população flutuante, supra e infralimiar, que o Estado e o mercado podem utilizar como quiserem. Se você está aí inserido nessa qualidade, a gente te ajuda a se levantar, mas nada mais do que isso. Todos os investimentos ficam por sua conta. Então, se você está insatisfeito, mude, invista no seu capital humano, pense positivo, e aí toda uma rede de auxílios que a gente tem para esse pensamento positivo, para esse pensamento investidor, enfim, todas as áreas da nossa vida. Leiam Foucault, a questão é muito mais complexa, é muito mais profunda do que isso. Eu deixo por aqui essas poucas palavras rapidamente para que vocês tenham essa curiosidade e essa motivação para ler o livro. Tá bom, gente? Um abraço e até a próxima.